Durante o inverno em algumas regiões do planeta, a natureza parece desaparecer. Florestas inteiras ficam cobertas por neve. O vento frio atravessa as árvores silenciosas. Lagos congelam completamente e o solo se transforma em uma superfície dura como pedra. Para muitos animais, esse período do ano é uma luta pela sobrevivência. Alguns migram para milhares de quilômetros em busca de calor. Outros entram em hibernação profunda para economizar energia até que a primavera volte. Mas existe um pequeno animal que faz algo muito mais impressionante. Em vez de fugir do frio extremo, ele simplesmente congela. E o mais surpreendente é que ele sobrevive. Imagine encontrar um animal completamente congelado. Seu corpo rígido, como gelo. Sua pele coberta por cristais congelados. Nenhum sinal de movimento. Nenhuma respiração. Nenhum batimento cardíaco. Para qualquer pessoa, aquilo pareceria um animal morto há muito tempo. Mas meses depois, quando a temperatura começa a subir, algo extraordinário acontece. O gelo começa a derreter. E lentamente, o animal volta à vida. Essa criatura existe de verdade. Ela é conhecida como rã da madeira, um pequeno anfíbio que vive em algumas das regiões mais frias da América do Norte. Durante o verão, ela parece completamente comum, pequena, discreta, de cor marrom que se mistura facilmente com folhas e galhos no chão da floresta. Ela passa seus dias perto de lagoas, pântanos e pequenos cursos de água, capturando insetos e se escondendo. Entre a vegetação, nada em sua aparência indica que ela possui uma das habilidades mais extraordinárias de todo o reino animal. Mas quando o inverno começa a se aproximar, tudo muda. As temperaturas começam a cair rapidamente. As noites ficam cada vez mais frias. O gelo começa a aparecer nas bordas das lagoas. Muitos animais começam a migrar ou procurar abrigo. A rã da madeira, porém, não foge. Em vez disso, ela se esconde sob folhas secas, troncos caídos ou pequenas camadas de musgo no chão da floresta. E então, ela espera. Quando o frio extremo finalmente chega, um processo surpreendente começa dentro do seu corpo. A temperatura do ambiente cai tanto que a água presente nos tecidos da rã começa a congelar. Cristais de gelo começam a se formar na pele. Em seguida, nos músculos. Pouco a pouco, o congelamento avança pelo corpo inteiro. Seu coração desacelera, até parar completamente. Sua respiração desaparece. O sangue deixa de circular. Nesse momento, a rã está praticamente congelada. Cerca de 60 a 70% de toda a água presente em seu corpo pode se transformar em gelo. Seu corpo se torna rígido e frio, como uma pequena escultura congelada escondida no chão da floresta. Para qualquer observador, ela estaria morta. Mas na verdade, ela ainda está viva. O segredo dessa sobrevivência extraordinária está em um mecanismo biológico extremamente sofisticado. Assim que as temperaturas começam a cair, o corpo da rã inicia uma reação química especial. Seu fígado libera grandes quantidades de glicose no sangue. Essa glicose funciona como um poderoso anticongelant natural. Ela se espalha rapidamente pelo corpo e entra nas células, protegendo suas estruturas internas contra o dano causado pelo gelo. Em condições normais, quando a água dentro das células congela, os cristais de gelo podem rasgar as membranas celulares e destruir completamente os tecidos. É por isso que o congelamento normalmente é fatal para a maioria dos animais. Mas no caso da rã da madeira, a glicose impede que isso aconteça. Grande parte do gelo se forma fora das células, enquanto o interior celular permanece protegido por essa espécie de escudo químico. Esse processo permite que o organismo entre em um estado extremamente raro na natureza, onde as funções vitais praticamente param, mas a vida ainda permanece ali. Durante todo o inverno, a rã permanece congelada sob a neve. Ela não respira. Seu coração permanece parado. Seu cérebro praticamente não apresenta atividade. Durante semanas ou até meses, ela fica naquele estado silencioso, esperando que o ambiente volte a aquecer. Então, quando a primavera finalmente começa a chegar, algo incrível acontece. A temperatura sobe apenas alguns graus, e o processo começa a se inverter. O gelo que cobre seu corpo começa a derreter lentamente. O gelo presente nos tecidos também começa a desaparecer. Aos poucos, a água volta ao estado líquido. As células voltam a funcionar normalmente. Então, em um momento quase imperceptível, o coração da rã volta a bater. Primeiro de forma lenta, quase imperceptível. Depois, um pouco mais forte. Em seguida, a respiração retorna. Pouco tempo depois, a rã abre os olhos, move as patas e começa a se mexer novamente, como se estivesse apenas despertando de um longo sono. Para os cientistas, esse fenômeno é absolutamente fascinante. A rã da madeira é um dos poucos vertebrados conhecidos capazes de sobreviver ao congelamento completo do próprio corpo. Essa habilidade tem despertado
enorme interesse no mundo da ciência e da medicina. Pesquisadores estudam intensamente esse animal para entender como suas células conseguem resistir ao congelamento sem sofrer danos permanentes. Esse conhecimento pode ajudar a desenvolver novas tecnologias médicas, por exemplo, técnicas melhores de preservação de órgãos para transplantes. Se os cientistas conseguirem compreender completamente como as células dessa rã sobrevivem congeladas, talvez no futuro seja possível conservar órgãos humanos por períodos muito mais longos antes de um transplante. Alguns pesquisadores também estudam se esse mecanismo pode ajudar em técnicas avançadas de criopreservação, onde tecidos ou células são congelados para uso futuro. Tudo isso graças a um pequeno anfíbio escondido nas florestas frias. Mas talvez o mais impressionante seja perceber como a natureza encontra soluções incríveis para sobreviver em ambientes extremos, enquanto muitos animais fogem do inverno. A rã da madeira simplesmente aceita o congelamento. Ela transforma o que seria uma ameaça mortal em uma estratégia de sobrevivência. Ela passa meses esperando pacientemente pelo retorno do calor, e quando a primavera chega, a vida simplesmente continua. Essa pequena criatura nos lembra que o planeta ainda guarda adaptações surpreendentes, soluções evolutivas que parecem impossíveis à primeira vista, habilidades que desafiam nossa compreensão sobre os limites da vida. E se um pequeno anfíbio pode sobreviver congelado durante meses, talvez existam outras criaturas na natureza com capacidades ainda mais extraordinárias. Porque, nas florestas, nos oceanos e nos lugares mais extremos do planeta, a natureza ainda esconde segredos que a ciência está apenas começando a descobrir.